Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, seu primeiro versículo, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Pai, em nome de Jesus, ainda em tua presença agora nessa palavra de oração, não queremos anular nada que fora dito, que fora feito aqui neste lugar, mas estamos agora diante de Ti, Senhor, meu Deus, pedindo a direção, a orientação, pedindo o conhecimento, sabedoria, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha desnudar tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou para esta noite. Não sabemos o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai realizar, mas eu sei de uma coisa: quando nos reunimos em Teu nome, Senhor, nunca é em vão, nunca é por acaso, mas sim, Senhor, meu Deus, Tu vai fazer tudo o que Tu reservou para essa noite. Tudo o que Te apraz, tudo o que Tu tens preparado para este dia, Tu vais fazer. Senhor, meu Deus, e que neste momento, que eu diminua e que Tu cresça, que eu desapareça e que Tu apareça, mas que sem dúvida alguma, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido e bendito aqui neste lugar. E para tanto, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua vitória. Que as pessoas que aqui estão neste lugar, assim como as que estão nos seus lares, acompanhando, Senhor, meu Deus, essa transmissão, possam ser tocadas não por mim, não pela minha voz, Senhor, meu Deus, mas por Tua palavra, porque Tu faz segundo aquilo que Tu tens estabelecido. Então entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Este texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele fala de um homem que a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas, que ele era uma pessoa que ajudava o povo de contínuo. E a Bíblia nos diz, ela nos traz essa narrativa de que este homem, ele achou graça diante dos olhos do Senhor. E achando ele graça diante de Deus, achando ele favor diante do Senhor, aprove a Deus enviar um anjo para falar com este homem. E esse anjo, então, ele manda Cornélio chamar a um outro homem que tinha por nome, ou que tem por nome Pedro. A Bíblia diz que enquanto Cornélio estava fazendo as suas atividades, os seus afazeres, a atenção do Senhor foi chamada. E a atenção do Senhor sendo chamada, Deus dispõe-se a abençoar Cornélio. Por quê? Porque era um período inicial da igreja, da pregação do Evangelho, e aquele homem, ele estava fazendo algo que chamava a atenção de Deus para ele. E Deus então disse para Cornélio: Cornélio, eu quero te abençoar, porque o que tu tens feito, claro que isso que eu estou narrando para vocês não é o que está escrito na Bíblia, eu estou fazendo uma interpretação. Cornélio, isso que tu tens feito, tens me chamado a atenção, e eu quero te abençoar, eu quero te dar algo que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, mas não só a tua história, mas a tua família também. E aí então Deus diz: chama a Pedro, que Pedro, ele vai te falar tudo o que é necessário. E irmãos, eu enquanto estava sentado, eu fico às vezes conjecturando, fico imaginando as coisas. E uma das coisas que eu percebo que agrada muito a Deus é quando eu e você, nós somos
espontâneos, naturais. Eu sempre uso um comentário que quando eu era criança, eu ia da igreja e tinha um irmão que cantava um hino que dizia: se o Espírito de Deus se move em mim, ele cantava; se o Espírito de Deus se movesse, ele pregava; se o Espírito de Deus se movesse, ele orava; se o Espírito de Deus se movesse, ele profetizava. E eu tenho isso comigo. Então, às vezes eu estou ouvindo louvor, o pessoal que é mais próximo de mim sabe, que às vezes nós estamos cantando um louvor, e tu sente no louvor que o louvor te pede uma espontaneidade, ou seja, o louvor te pede que tu faça um algo mais, que tu apresente a Deus um algo diferente, que tu entregue a Deus algo que vai motivar, que vai dar uma combustão maior, um incentivo maior, vai dar uma pressão para que Deus venha se manifestar com mais clareza. E às vezes eu sempre digo ao pessoal: tchê, se tu está louvando o Senhor e tu sentiu que o louvor está crescendo, tempera, dá aquele gás, libera, abre o teu coração para Deus te usar, porque Deus quer fazer algo na tua vida, ou através da tua vida. Então eu sempre digo, pessoal, nós temos que ser espontâneos diante de Deus. Eu sei que nem sempre dá para ser espontâneo, às vezes você tem que ser técnico, mas existem dados momentos que tu percebe que precisa liberar para Deus agir. Mas esta sensibilidade, ela precisa ser sentida. Quando você entra numa empresa para trabalhar, você é contratado para uma função. E existe uma diferença muito grande em você ser um puxa-saco, com perdão da palavra, em você ser um funcionário aplicado, dedicado. Porque às vezes existem funcionários, queridos. Eu digo porque eu já trabalhei, e você, quando você lidera pessoas, você vê que tem aquela pessoa que quer fazer as coisas para chamar a tua atenção. Ele quer algo mais, não por ser uma pessoa dedicada, mas é porque ele tem uma segunda intenção. Mas tem aquelas pessoas que fazem as coisas com voluntariedade, com espontaneidade. Você às vezes está precisando de algo, está precisando que alguém se disponha, mas você não quer pedir, você está tentando instigar aquelas pessoas a serem espontâneos. E então às vezes é preciso isso. E eu percebo e eu entendo que na presença de Deus acontece da mesma forma. Nós precisamos ser espontâneos na presença do Senhor. Nós precisamos ser dispostos. Temos que ser técnicos, claro que sim, mas precisamos ser espontâneos. Se você olhar no livro do profeta Isaías, você vai ver que um dia está Deus conversando, e Deus precisava que alguém se levantasse, se dispusesse, e de repente Isaías se levanta, e se coloca na posição que Deus esperava. Se você olhar no livro do profeta Ezequiel, você vai ver que Deus, a Bíblia diz que Deus passava procurando alguém que estivesse na posição. Mas não porque Deus mandou, mas porque Ele quis estar ali. O que Deus quer de mim e você é que nós sejamos pessoas técnicas, sejamos pessoas responsáveis, mas em alguns dados momentos, nós precisamos ser espontâneos. Se você sentiu o que você precisa fazer, faça. E eu tenho isso comigo desde que eu me converti, que às vezes Deus quer usar-nos através do seu Espírito. E então às vezes Deus quer que nós venhamos a profetizar, ou entregar uma palavra para alguém, ou ministrar uma oração para alguém, ou dar um abraço a alguém, fazer alguma coisa fora do natural. E às vezes você faz isso e pessoas são abençoadas, quando você age com espontaneidade. E Cornélio aqui, ele era um homem espontâneo, que ele dava esmola, ele ajudava o seu povo, ele auxiliava, ele era uma pessoa que ele tinha prazer em fazer as coisas, mas não porque ele tinha um segundo interesse, uma segunda intenção, mas ele gostava de fazer. E aí Deus diz: olha, manda chamar a Pedro.
que Pedro vai te falar. E aí então Cornélio, ele junta os homens e manda até Pedro. E é tão interessante que para algumas pessoas isso seria coincidência, mas com Deus não existe coincidência, Deus tem propósito. Enquanto Deus falou com Cornélio, Pedro agora num outro tempo está subindo ao telhado para orar. E quem conhece Pedro já sabe que Pedro ele era um homem e muito espontâneo, até demais. Um dia Jesus disse: rapazes, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro salta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: realmente, Pedro, quem te revelou isso não foi homem, mas isso foi Deus. E no mesmo instante Jesus está falando e começa a falar de como Jesus iria morrer, de como Jesus iria para a cruz, e Pedro naquele mesmo instante começa a se apiedar de Jesus, diz: não fala isso. E Jesus repreende a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Então Pedro, ele era um homem espontâneo, até demais. Então você tem que ponderar, você tem que ser uma pessoa dosada, comedido. Agora Pedro subiu ao telhado para orar. E enquanto ele está orando, a Bíblia diz que desce um vaso em forma de lençol, um lençol em forma de vaso. E nesse lençol haviam ali alguns animais. E Deus diz para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse que não comeria. Isso aconteceu 1, 2 vezes, 3 vezes. E Pedro então ele entendeu que Deus estava falando com ele. E conforme Pedro entende que Deus está falando com ele, chegam os homens e chamam a ele. E aqueles homens chamam a Pedro e dizem: olha, nós estamos vindo aqui em nome de um homem assim, 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 e nós precisamos que tu vá junto com a gente até ele. E Pedro assim faz. Quando eles chegam aonde Cornélio estava, na sua casa, a Bíblia diz que eles começam a conversar. E estando eles a conversar, a Bíblia diz que Pedro então, quando ele começa a abrir a sua boca, ele começa a entender o que Deus quer. Deus, irmãos, Ele quer nos usar, mas eu e você precisamos entender o que Ele quer. E nós, nesse tempo presente, nós precisamos, com muita ênfase, entender o que Deus quer, porque Deus, Ele está falando, Ele quer falar através de nós. Só que, o que Deus quer falar através de nós, não é somente para verbalizarmos palavras e lançarmos ao vento, não, é para falar através de nós, para nós. Deus quer que nós consigamos nos ouvir, primeiramente, porque se você quer transmitir alguma coisa, algo, alguém, você precisa primeiro se ouvir. Você precisa perceber, entender o que você está falando. E isso não é fácil. E para que você se ouça, você precisa parar um pouquinho, dar atenção às palavras que estão saindo de sua boca, o que está sendo formulado em sua mente e está sendo expressado com sua boca, porque você precisa parar, pensar, processar. Porque quando nós falamos, as palavras elas têm a capacidade de surtir efeito. Eu sempre digo, enquanto as palavras elas estiverem enclausuradas aqui na minha mente, elas estão contidas. Mas a partir do momento que eu as verbalizo, eu não sei o que elas vão fazer. Elas podem surtir efeito para bem ou para mal. Por isso nós precisamos cuidar e controlar o que falamos. E uma das formas que nós temos de praticar a nossa conversa, de nos ouvirmos, é quando você ora. Quando você conversa com Deus. Porque eu não sei se acontece só comigo, mas quando eu paro para orar, eu não saio falando qualquer coisa.
Porque quando eu converso com Deus, eu não estou falando com qualquer pessoa, porque Deus, Ele sabe as palavras ainda antes que elas venham à minha boca, os meus lábios, ainda antes que elas sejam formuladas em minha mente. Então, quando eu dobro os meus joelhos para orar, às vezes eu fico dizendo para Deus: Deus, eu preciso ingressar na oração com uma forma diferente, porque a palavra é sempre a mesma: Senhor meu Deus, Deus Pai, Senhor eterno. E às vezes parece que vira um hábito, parece que é vã repetição, porque você precisa se preocupar em como você vai abordar a Deus. E a sua abordagem a Deus, ela precisa ser livre de pretensão, ela precisa ser livre de segundas intenções, mas ela precisa ser verdadeira. A sua abordagem em oração, a sua conversa com Deus, ela tem que ser verdadeira, livre de toda e qualquer influência. Você precisa ser natural, espontâneo. E quando eu vejo essas espontaneidades, não tem como eu não lembrar de um homem chamado Davi, que era muito isto diante de Deus, muito espontâneo. A Bíblia diz que Davi um dia intentou trazer a arca da aliança para Jerusalém, para a casa de Deus. E diz a Bíblia que enquanto Davi vinha trazendo a arca, ele disse: eu preciso adorar a Deus, porque é um momento de muita alegria, de muita satisfação, de muito prazer. É um momento de grande gozo. E eu preciso manifestar a minha alegria, o que eu estou sentindo para Deus. E como é que eu faço isso? A Bíblia diz que Davi, ele se despoja, que ele tira as suas vestes reais e coloca uma vestimenta para adorar a Deus. E diz a Bíblia que Davi vinha saltando e dançando e glorificando e salmodiando ao nome do Senhor, porque era a forma que ele tinha de se apresentar diante de Deus. Eu não sei como acontece com você, quando você está muito feliz, quando você está muito alegre, quando você está muito contente, como é que você gosta de extravasar esses sentimentos, como é que você gosta de demonstrar isso? Eu me lembro quando eu bebia, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas quando eu bebia a timidez ia embora. Eu me tornava simpático ao extremo, até demais. Só que passava o efeito da bebida, aquela cara, aquela carranca, ela se manifestava. Mas quando eu estava sob efeito, todo mundo dizia: cara, é outra pessoa. Hoje, graças a Deus, o Senhor transforma, o Senhor muda, e eu consigo liberar, eu consigo extravasar, eu consigo demonstrar os meus sentimentos com muita naturalidade. E quando eu estou muito feliz com Deus, eu tenho algumas formas de demonstrar isso a Ele. Mas quando eu estou muito feliz com Deus, uma das formas que eu gosto de demonstrar a minha felicidade, eu pego o violão e eu vou para o meu quarto. Eu não canto, irmão, mas eu pego o violão e eu vou para o quarto, e ali eu escolho algumas músicas que vêm ao meu coração. Não é músicas que vêm ao meu coração, e ali eu fico no quarto meia hora, uma hora, e eu fico ali chorando aos pés dele, dizendo para ele: Senhor, eu me sinto alegre. E ali eu louvo, ali eu canto ao Senhor, ali eu choro aos pés dele, ali eu oro a Ele. Mas quando eu estou triste, eu faço alguns espontâneos também. E aí eu vou ali, eu me dobro aos pés dele. E às vezes também escolho alguns louvores melancólicos, e eu digo para ele o que eu estou sentindo. Mas eu digo para ele: Senhor, eu preciso ser espontâneo em tua presença, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso demonstrar para ti sem nenhuma máscara o que eu estou sentindo, seja para bem ou seja para mal.
Mas eu quero demonstrar a Ti, porque eu não quero, Senhor, dobrar os meus joelhos como algumas vezes eu fiz, queridos, até entender isto. Porque quando você chega na igreja, às vezes você é ensinado que você só vai dar certo. E quando eu cheguei na igreja 20 anos atrás, era assim: não, irmão, se tu está em problema porque está no pecado. Se tu está com problema porque a tua vida não está certa, é porque isso, aquilo, aquele outro. E não é verdade, queridos. Porque às vezes você faz o certo, mas o problema vem. Às vezes você paga o preço, mas o problema ele vem. Mistério. Às vezes você é dizimista, mas a escassez vem. Você é ofertante, mas a escassez vem. Você é abençoador, mas as dificuldades chegam. Você se cuida, mas a doença vem. Porque Jesus disse que cada dia vai trazer o seu mal. Só que quando eu cheguei na igreja, as pessoas me diziam o contrário. Se está acontecendo isso contigo, é porque tem coisa errada na tua vida. E aí sabe o que você faz? Você gasta 5, 7, 10, 14, 30 dias orando e jejuando, perguntando para Deus e pedindo para Deus para te mudar. Porque eu fiz isso, eu orei muito, jejuei muito. Perdi a conta de quanto tempo eu fiz de jejum, pedindo para Deus me mudar. Mas se o pecado quando eu nasci, o pecado já estava em mim. Eu não sou perfeito. E um dia Deus me disse: como é que eu vou te mudar? Porque tem algumas características tuas que eu preciso usá-las. Como é que eu vou mudar? Eu disse para Deus: Deus, apaga o meu passado. Como é que eu vou apagar o teu passado, se o teu passado é a tua história? Quem não tem passado não tem história. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim, ele existe, ele é real. E eu disse para Deus: Senhor, então me ajuda. Então eu faço os meus momentos com Deus. Assim como Davi teve seu momento com Deus, assim como Salomão teve seu momento com Deus. Se você ler qualquer livro da Bíblia, você vai ver, por exemplo, o livro das Crônicas, capítulo de número 7, quando Salomão está construindo, ele terminou a construção do templo, ele está oferecendo sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que o altar que ele construiu era pequeno, e agora o que faz? Não tem problema, bota no meio do pátio aí, não é a forma que eu estou oferecendo, mas é a intenção que eu estou fazendo. Bota os amados no meio do pátio mesmo, e oferece o sacrifício ao Senhor. Porque às vezes nós brigamos e questionamos: como é que eu vou oferecer? Oferece com o que tu tem. Dá o que tu tem. Porque Deus sabe o que você pode dar. Deus sabe como você pode contribuir. Deus sabe o que você pode fazer. Mas eu não tenho formação para orar ou para pregar. Deus não pede formação. Ele pede que você tenha vontade, disposição. Às vezes nós dificultamos a ação de Deus, nós complicamos a ação de Deus, nós colocamos empecilhos para Deus agir, colocamos empecilhos para Deus fazer, mas Deus quer nos usar com o que nós temos. Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é trabalhar e muito para o Senhor. É gastar a minha vida na presença dEle. Ele sabe disso. Isso aqui não é... Só que eu achava que para mim fazer alguma coisa para Deus, eu tinha que ir para a África, eu tinha que ir para a Europa ou qualquer outro país. Quando na verdade eu posso fazer aqui. E por muito tempo eu disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas Deus não me manda. E aí ficava cavando lutas, criando problemas, dizendo para Deus: Deus me envia, me leva. Sabe qual foi a convicção que eu adquiri hoje?
Ainda bem que Deus não me enviou, porque eu não estava pronto. Porque se Deus tivesse me enviado despreparado, eu poderia hoje estar longe dos caminhos dele. Porque às vezes, o que eu tenho para fazer não é longe, é aqui perto. Chegar lá é só uma consequência. Porque se eu não fizer bem feito aqui, como é que eu vou fazer bem feito lá? Se eu não estiver apto para fazer aqui, se eu não tiver disposição para fazer aqui, como é que eu vou ter disposição para fazer lá? Então o treinamento ele começa em casa. E aqui é a nossa casa, nós fazemos aqui primeiro. Se nós conseguirmos fazer aqui, nós conseguiremos fazer em qualquer outro lugar. Se nós fizermos bem feito aqui, nós faremos bem feito em qualquer outro lugar. Mas para isso nós precisamos começar. Quando Deus me capacitar com um curso de teologia, eu vou pregar. Quando Deus me dê condições de fazer uma aula de música, aí eu vou cantar. Não, comece a cantar agora, comece a pregar agora, comece a evangelizar agora. Comece fazendo agora. Quando Deus me enriqueceu, eu vou abençoar. Não, abençoa agora que você não tem. Ajude agora que você não tem. Porque quando você tem é fácil ajudar. Quantas vezes, agora com esse negócio de quarentena, eu e minha esposa está 4 meses em casa. A empresa mandou ela ficar em casa, que ela é grupo de risco, então a gente tem ficado bastante tempo junto, a gente fica conversando e relembrando. E a gente lembra que lá atrás, nós tínhamos muito menos do que nós temos hoje, bem menos. E como nós ajudávamos, como nós fazíamos. Chegava a dar o vale transporte de oferta na igreja, e ir embora a pé, mas para ter o prazer de ajudar. De tirar o dinheiro da conta de luz para ter o prazer de ajudar. Fazia voto, propósito, volta e meia a gente começa a lembrar do que nós fazíamos, como é bom ajudar. E o que nós colhemos, as recompensas que Deus tem dado por aquilo que nós fazíamos voluntariamente. De ajudar as pessoas, de ir nas casas e orar e fazer propósito de oração e jejum. E isso era muito bom porque era espontâneo. Nós não tínhamos um líder, não, nós pegávamos e dizíamos assim, vamos reunir, vamos orar, vamos subir monte de bicicleta, ir a pé, não tinha ruim, mas íamos. Essa semana o Mário Luiz esteve lá na loja, e ele disse assim, Jader, tu te lembra? Nós íamos fazer campanha com bicicleta emprestada. A ida, Neuci, era uma alegria, nós íamos felizes da vida. A volta, imagina tu ir daqui até o Laranjal, com uma bicicleta aro 26, ruim mesmo. Ruim de verdade. Tu ia até lá o Balneário dos Prazeres, na casa da avó do Mateus, que é guitarrista aqui, e nós íamos lá, fazíamos culto 7 dias, de segunda a domingo, de bicicleta, uma bicicleta ordinária, que tu ia feliz, mas voltava abençoado, mas chorando, porque a bicicleta te dava um trabalho. Mas era com alegria, tu via as pessoas sendo curadas, sendo libertas, tu via as pessoas sendo abençoadas, isso não tinha preço. Hoje a gente tem carro bom, tem vida boa, come bem, e o que a gente faz? Cadê a nossa espontaneidade? Vou pegar o meu carro e vou subir um monte? Não vou. A última vez que eu fiz um espontâneo, pastor Samuel, que eu fui de carro no monte, recém tinha trocado de carro, subi no monte, meu coração ficou no carro. Será que não vão bater? Será que não vão roubar o meu carro? Eu disse, Deus misericórdia, porque acontece com a gente. A gente vai mudando, mas Deus ele continua o mesmo, e Deus abençoa, Ele continua vendo as nossas esmolas, Ele continua vendo o que nós fizemos, mas nós que dificultamos o agir de Deus, nós complicamos o mover dEle, porque Ele quer fazer. E aí ficamos dizendo, quando é que Deus vai fazer? Meu irmão, aprenda uma coisa, porque eu aprendi. Deus não é sistemático.
se eu fizer assim, 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 vai dar certo ali no final. Não é assim que funciona. Se você olhar, você vai ver que Pedro, quando ele chegou diante de Cornélio e as pessoas que estavam com ele, Pedro abriu a sua boca e começou a falar. Eu não sei por quanto tempo Pedro falou, mas ele abriu a sua boca e ele começou a ministrar. E sabe o que eu aprendi, queridos? Que quando eu dou o primeiro passo, Deus já deu o passo dele. Deus já começou a agir, Deus já começou a trabalhar, Deus já começou a abrir a porta, Deus já começou a mover. E o interessante é que Deus sempre me dá um testemunho para contar, pastor Samuel. Esse final de semana um colega meu pegou e me ofereceu a caminhonete dele emprestada. E eu disse, pegar a caminhonete emprestada? Mas tá bem, peguei a caminhonete emprestada. E aí levei para casa e estou em casa. Quando for ontem, 10 da noite, eu estava indo buscar o Mateus no culto dos jovens, e quando eu passa por mim pastor Naldo, empenhado. Eu disse, fala varão. Aí ele, como é que tá? Tudo bem, varão? O que está fazendo aqui? Eu disse, perdi dessa hora da noite. Ele disse, estou empenhado, estou precisando de uma caminhonete. E eu disse, por quê? Assim. Eu disse, tu não vai acreditar, eu estou com uma caminhonete lá em casa. Ele começou a pular e se alegrar no Senhor. E começou a falar, e começou a pular e se alegrar no Senhor, e dizer, Deus tu é bom, só que eu não estava entendendo. Ele disse, varão, eu desci do monte, estou vindo do monte agora, e eu precisava de uma caminhonete para fazer tal coisa. Não, está lá em casa. Se tu puder esperar um pouquinho, varão, já estou abençoado. E ele começou a se alegrar no Senhor, porque ele disse, eu estava diante de Deus pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, e o Senhor fez. Eu disse para ele, por tua causa, Deus colocou lá na minha casa uma caminhonete, que eu nem queria, mas Deus sabe o que tu precisava. Porque, irmãos, Deus, Ele sabe do que a gente precisa. Deus, Ele sabe do que a gente necessita. Por mais que você corra, que você queira resolver, que você queira conjecturar, que você queira enxergar além, ter aquela visão além, não, você não precisa enxergar nada. Você precisa confiar em Deus. Você só precisa confiar em Deus. Enquanto você confiar nele, Ele vai fazer. Você pode ser uma pessoa natural, que vai agir nas tuas limitações, mas haja naquilo que você consegue, porque o sobrenatural é Deus que faz. O pastor Samuel comentou aqui acerca de Elias. Elias, ele convidou o povo para apresentar a Deus uma posição. Ele deu a oportunidade para os profetas e disse, olha, façam a parte de vocês. Aí os profetas fizeram, não conseguiram. Aí disse Elias, agora é a minha parte. Ele conserta o altar, aí ele faz algo completamente louco, completamente atípico. Ele manda encher de água, mas isso porque a fé dele alcançava encher aquele lugar de água. Se a tua fé não alcança, não faça isso. Eu vou imitar o irmão Elias porque ele fez, deu certo, comigo vai dar certo também. Não faça isso, não imita ninguém. Você precisa ter a sua característica própria. Eu não estou dizendo que se você, em alguns casos, se você tomar o mesmo exemplo, não vai dar certo, não é isso. É que você precisa ter a sua identidade própria. Se está dando certo com o fulaninho, que bom que está. Nem sempre vai dar certo comigo. Você pode tentar, mas se não deu certo, não... porque não é isso. É que Deus, Ele tem um caminho para cada um. Ele quer te levar no plano dele, da forma que Ele tem reservado para você. E muitas vezes, irmãos, não adianta, porque eu estou falando para a pessoa aqui, que você tem olhado e tem dito, eu vou copiar, eu vou imitar, vou fazer conforme. Não faça. Se você não tem o projeto, peça para Deus que Ele te dá o projeto.
Se você não sabe o caminho, peça para Deus que Ele te mostre o caminho. Se você não tem a saída, peça para Deus que Ele te mostre a saída. Elias pegou e disse: eu vou encher esse negócio d'água, porque eu acredito que Deus faça. E ele encheu d'água e disse: Deus, está tudo pronto. E conforme a fé de Elias alcançava, Deus assim o fez. E o Deus de Elias, Ele é o mesmo nosso Deus. Você precisa dar o teu passo. Você precisa ter iniciativa. Ah, mas eu estou com medo. Se você ficar com medo, meu irmão, da vida, dos problemas, se você ficar com medo, você vai ficar somente observando o tempo passar. E nada vai acontecer. Deus quer que você faça a sua parte, seja ela qual for. O que Pedro tinha que fazer para Cornélio era tão somente falar, porque enquanto Pedro está falando, Deus, Ele está trabalhando. E eu cresci ouvindo o hino da Cassiane. Então você sabe que enquanto Deus está em silêncio, alguma coisa Ele está fazendo. Eu vejo nos dias, nunca vi as pessoas, pelo menos, falarem em oração tanto como se fala hoje. Se estão orando, eu não sei. Mas que está se falando em oração, meu Deus, está. Se as pessoas estão orando como elas estão dizendo, meu irmão, você vai ver daqui um pouquinho o que vai acontecer. A menos que nós, como igreja, como aqui as pessoas estejam orando de forma equivocada. Porque não é somente orar, é orar de forma certa. Porque se você não errar o alvo, fique tranquilo. Pode esperar que a resposta ela vai chegar. A providência ela virá. Porque como já disse Davi, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem tampouco sua descendência mendigar, não, jamais. Esta palavra ela se cumpre a cada dia. Essa palavra ela se mostra a nós a cada dia. Então não precisa ficar preocupado, ficar angustiado. Eu sei, meu irmão, que você é um ser humano natural, nós somos. Mas nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. E enquanto Pedro estava falando para Cornélio e os que com ele estavam, a Bíblia diz que de repente veio sobre eles, porque, queridos, olha uma coisa, a bênção de Deus, e às vezes eu fico furioso com as pessoas, com os nossos irmãos, com aqueles que dizem que creem em Deus, a bênção de Deus, ela vem, não é você que vai, é ela que vem, a Bíblia diz isso. Às vezes eu fico incomodado com pessoas que ficam correndo. Você não precisa correr, você precisa estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, que a bênção vai vir sobre ti. Às vezes tem pessoas que correm de um lado para o outro e ficam preocupadas e angustiadas e querendo fazer e abraçar o mundo todo. Você não precisa. Nós temos um grupo de intercessão, do qual o pastor Samuel faz parte, nós também. Nós tivemos, há uns dias atrás, uma semana inteira de intercessão. E na segunda-feira nós estávamos conversando ali, e nós estávamos orando por nossa cidade. E aí eu disse para os irmãos, nós não podemos esquecer que Deus já nos deu um aval e demonstrou isso lá atrás, que Ele está com a gente. Deus já nos deu o aval, Ele já demonstrou para nós, que se nós orarmos certo, Ele vai nos responder. Se nós fizermos a coisa da maneira certa, Ele vai nos dar o retorno, porque Ele diz, se vocês estiverem em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, não existe nada que vocês peçam, que vocês queiram, que eu não faça. Basta que vocês... Eu não sei o que está se passando aí, Neuci, Dona Neca. Eu não sei o que está acontecendo. Mas a palavra é essa. Eu não sei o que vocês conversaram, até porque faz tempo que a gente não se vê. Mas a palavra é essa. Ah, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas é Ele que fala, e isso aqui é um espontâneo, porque é Ele que está dizendo para mim falar isso para vocês. Porque quando Ele se move, a gente fala. É o Espírito que se move e confirma no coração da gente. Porque a gente fica preocupado e conversando, como é que faz, como é que eu vou fazer? Não sei, então vamos orar. Vamos orar e pedir para Ele direcionar, que Ele vai dizer o que caminho a gente vai tomar. Como é que a gente vai fazer? E eu nunca me esqueço. Testemunho, irmão, testemunho, é bom que ele edifica. Uma crise de vendas terrível. Sabe aquele dia que tu não vende nada, que as contas estão chegando e tu está sem o dinheiro, sem a provisão, aí tu bate nas portas e ninguém te atende, não, hoje não. Aí você chega em casa desmotivado, abatido, ai meu Deus. Aí de repente, fazer o quê? Vamos para o culto, né? Vamos adorar a Deus. É o que tem, foi o que sobrou. Aí quando vê, tu está no culto, cultuou, adorou a Deus. Aí quando vê o telefone toca, diz assim, eu tenho um pedido para fazer, tantos mil disso. Aí desliga, amém. Segundo o telefone toca, tantos mil disso. E de repente o telefone começa a tocar, e aquele dia que parecia que ia acabar como sendo um dia fatídico, acaba se tornando um dia onde tu diz, só Deus mesmo para fazer isso. Porque é Ele que faz. Porque a bênção vem. A Bíblia diz que a bênção ela virá. Ela vai te acompanhar. Por que você vai ficar desesperado? Perdendo, eu não perco mais cabelo porque ele já foi embora, mas perdendo o cabelo, não perca ele. Espera no Senhor. Confia e espera no Senhor. Porque daqui um pouquinho o Espírito Santo ele vem. Daqui um pouquinho o Espírito Santo se manifesta. Aí você vai sentir aquele arrepio, vai sentir aquele gozo, aquela alegria, vai sentir algo que vai mover, mexer no teu ser, vai fazer com que a tua boca ela venha se dilatar, mas você precisa estar confiando no Senhor. Eita, mistério. A Bíblia diz que Ana, ela vinha de alguns anos de frustrações. Ana vinha de alguns anos em que as pessoas riam dela, zombavam até mesmo dela. E Ana disse, eu não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Aí o esposo dela olha para ela, Rebe, Assub, Acai, e diz assim, filha, eu não sou suficiente para ti. E ela diz, não é isso, meu querido. Tu és um bom marido, eu sei que tu está comigo, mas não é isso. A questão agora é pessoal, é eu e Deus. E aí Ana, ela pega então, dobra os seus joelhos e diz, Deus, Deus. E Ana faz um propósito com Deus, ela diz, Deus, se de mim, se das minhas entranhas, tu permitir-me gerar alguma coisa, se tu me permitir gerar alguma coisa, Deus, vai ser teu. Às vezes nós temos que fazer esta oração para Deus, mas como eu disse, não é para todo mundo, mas às vezes é preciso falar isso para Deus.
Deus, se tu me permitir gerar alguma coisa, não vai ser meu, será teu. E a Bíblia diz que Ana ora ao Senhor e vai embora. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Que às vezes de onde você não espera vir alguma coisa, de onde você não espera sair alguma coisa, de onde você não imagina surgir alguma coisa, é dali que vem. Quando você olha e vê assim, mas aqui não tem nada, é dali, é dali. Ana vai embora, e a Bíblia diz que naquela noite lembrou-se o Senhor de Ana. Aí você me pergunta, mas irmão, Deus se esqueceu? Não é que Deus tenha se esquecido, é que Ana foi tão espontânea naquela oração, que aquela oração moveu o coração de Deus. Às vezes tem uma oração, tem uma oração que você fica às vezes assim, você fica 10, 20, 30, 1 minuto, 1 hora, 2 horas na presença do Senhor, mas aqueles 10 segundos daquela palavrinha que você disse, valeu por toda a oração. Porque não é o tempo que você fica, o tempo que você se dedica, mas é o que você fala. Às vezes é uma palavrinha que é a chave que abre. Assim como também, às vezes tem pessoas que conseguiu escancarar as portas, mas às vezes com algum detalhezinho ela fecha tudo. E Deus traz. Você está me entendendo? Essa moça que está de blusa listrada branca com cinza e um detalhe preto, é tu mesmo. Deus, Ele quer trazer a ti, porque tu está desesperada, eu não te conheço, tu está desesperada e aquele pensamento está te assolando, mas meu Deus, e agora o que faço, como faço? Deus, Ele traz a ti, desde que tu esteja onde Ele tem dito para tu estás, porque tu sabe o que Ele tem te falado, tu sabe o que Ele tem te dito, porque Ele quer trazer, enquanto você estiver fazendo o que Ele te tem dito, você verá aquela nuvem vindo sobre ti, a resposta chegando, e o gozo do Senhor agindo sobre a tua vida. Meu Deus, porque enquanto Pedro estava falando com Cornélio, a presença do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e a Bíblia diz que todos foram cheios, foram tomados pelo Espírito Santo, e se alegravam, porque a presença do Senhor, aleluia, meu Deus, a presença do Senhor, ela se manifestou naquele lugar, e eles falavam em outras línguas, e os que foram acompanhando Pedro, se maravilharam, porque o Deus que estava com eles lá, era o mesmo Deus que estava ali, que estava operando. Meu irmão, o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera hoje, no presente, é o Deus que opera na tua vida. Eita, por favor, se coloca de pé que eu já estourei meu tempo. É o mesmo Deus que Ele traz a sua presença, Ele traz a sua presença sobre nossas vidas. E quando a presença dEle chega, ela é notória. Quando a presença dEle chega, ela se manifesta a todos, por mais que queira reprimir, por mais que queira controlar, não adianta, porque o Senhor, Ele vem, Ele chega com um alarido, demonstrando que Ele é Deus na tua vida. Então, tão somente, querido, seja espontâneo diante dEle, seja verdadeiro diante dEle.
Deixa Ele te usar, e quando Ele te usar, se Ele falar, não hesite. Oh, aleluia. Porque esse Deus, Ele é real. Pai, em o nome de Jesus Cristo, em Tua presença, eu chego neste momento. Oh Senhor, meu Deus, pois estamos em Tua presença, perdoe-me pela redundância, mas Senhor, a Tua presença ela é real. Nós conseguimos sentir, nós conseguimos perceber que Tu estás no nosso meio. Oh Senhor, meu Deus, e nós queremos invocar a Ti e Te pedir, nos ajuda a ser bênção, nos ajuda a ser vaso nas Tuas mãos, nos ajuda a ser bênção neste tempo, nos ajuda a ser vaso nesse tempo, nos ajuda, Senhor meu Deus, a nos manifestar em Tua presença, nos ajuda a nos desinibirmos em Tua presença, nos ajuda, Senhor, a fazermos algo voluntário, verdadeiro em Tua presença. Não nos permita, Senhor, chegar em Tua presença de qualquer forma, mas nos ajuda a chegar da forma que o Senhor espera, porque muitas vezes aquilo que nós achamos que não é o que o Senhor quer, pode ser o caminho da bênção para nós. Então que nós consigamos dilatar o nosso coração, abrir nossa alma em Tua presença, oh Senhor, porque nós precisamos de Ti, precisamos de Ti. Oh Senhor, Tu és bendito, Tu és bendito, Tu és santo. E eu ministro sobre a vida do meu irmão que está, Senhor, nesse instante, aqui me ouvindo, e aquele que está no seu lar ouvindo também. Tu pode tocar, Tu pode tocar, Tu pode, Senhor meu Deus, mudar, Tu pode fazer algo acontecer. E eu te peço em nome de Jesus, encontra, aleluia, a vida deste homem, a vida dessa mulher. Eu creio, Senhor meu Deus, eu creio que Tu estás encontrando de uma forma nessa noite a vida deste homem, a vida dessa mulher, a vida desta família, porque só Tu sabe o que ele está passando. E quando eu falo ele, Senhor, não é homem, quando eu falo ele pessoa, pois só Tu sabe o que ele precisa. Então vai de encontro, vai de encontro. Oh, Tu és santo, Senhor, santo, Senhor. Tu és santo, nós entregamos tudo aos Teus cuidados, pois só Tu és santo, Senhor, pois só Tu és Senhor, em nossas vidas Tu és santo. Oh, aleluia, Senhor, tem coração aqui nessa noite, desde aqui dentro, Senhor, até os que estão me ouvindo, que precisa, porque eu sinto, Senhor meu Deus, o toque. Eu sinto o toque, Pai. E nesse toque, Pai, Tu vais mudar vidas, Tu vais aquietar almas, Tu vais aquietar corações, Tu vais aquietar pessoas, Tu vais aquietar tempestades. Oh, nessa noite, Deus, Tu vai, não porque eu estou te mandando, mas porque Tu queres. Oh, aleluia. Oh, Senhor, Tu és santo. Oh, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, santo.
Eu te peço, visita essa família, visita este casamento, visita, Pai, visita, Pai, este matrimônio, oh, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os negócios, visita, Senhor, os projetos. Eles estão dizendo que o projeto está frustrado, porque agora não vai dar mais para prosseguir, mas, Senhor, a resposta ela vem de Ti, pois do Senhor és santo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu volto a palavra ao pastor Samuel.